tarde a todos. Que nesta tarde nós possamos estar todos juntos, nos aquecendo uns aos outros, com os nossos corações, nossos pensamentos, abraçando um a um, e que Jesus possa movimentar todos estes espíritos em benefício de cada um de nós. Que nós possamos sair muito melhores do que quando entramos. Hoje conosco Deolinda Couto, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema Os Infortúnios Ocultos. A frase que nós trabalhamos esta semana: na vida não construa muro de lamentações, mas uma fortaleza de fé. Ila Fernandes, escritora brasileira evangélica. Somos cristãos na medida em que deixamos que Jesus Cristo vive em nós. Papa Francisco. Somos cristãos na medida em que deixamos que Jesus Cristo viva em nós. Vamos fazer a leitura do Evangelho que caiu para nós na lição. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus lhes disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nos lançá-lo fora? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-se capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Neste caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, porque assim dizer infalivelmente. Num outro caso, ela pode fazer com que se realizem grandes coisas. Que assim seja.
Vamos nos preparar para este passo coletivo, onde todos os amigos espirituais se deslocam e chegam até a nossa casa, aqui se encontram, para também unir-se a cada um de nós e aos trabalhadores desta casa, que também se postam para receber este passe, este tratamento inicial. E convidamos também aqueles que estão em seus lares, hospitais, automóveis, em qualquer outro lugar, fazendo as suas atividades, mas ouvindo a nossa prece e a nossa palestra de hoje, a mensagem tão importante para todos nós, procurando se conectar conosco para receber também este passe, este início de tratamento. Nós vamos nos desligando de todos os problemas, todas as dificuldades, todas as adversidades, tudo o que faz parte deste nosso mundo material. E vamos entregar nosso coração a estes espíritos apenas ligados ao mundo espiritual. Vamos fazer a conexão com todos estes espíritos, onde uma luz verde se faz presente neste momento, envolvendo tudo que existe dentro desta casa, todos nós que aqui nos encontramos, todos os objetos, e também uma luz verde envolvendo você que está distante desta casa. Aonde estiver, procure mentalizar esta luz verde, acendendo, forrando todo o chão e subindo pelas paredes, sobre todos os tetos, envolvendo a parte de dentro do seu lar e fora do seu lar, envolvendo também todos os objetos e tudo que existe dentro do seu lar, ou, se você assim estiver no hospital, procurando mentalizar esta luz envolvendo tudo e a todos. Não somente você que está neste leito de dor, mas tantos outros, para que recebam também toda assistência espiritual. E temos a certeza de que a assistência está sempre presente no momento em que nós fazemos a ligação com o nosso Pai. Todas as formas e pensamentos de encarnados e desencarnados sendo absorvido neste instante. Tudo aquilo que nós vivenciamos durante esta semana, tudo aquilo que nós passamos, as preocupações, os medos, as angústias, os desejos, as ansiedades, a depressão, o pânico e tantas outras coisas mais. Nós vamos pedir a estes amigos que com suas tochas eletromagnéticas possam queimar todas estas vibrações, estas energias contrárias ao Cristo, ao amor, onde muitas vezes nós somos assim envolvidos por outros irmãos menos esclarecidos, lembrando que tudo depende da nossa vibração. Aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando, podemos assim atrair bons e não irmãozinhos ao nosso lado. E lembrando que muitas vezes nós somos sim influenciados, pois
Kardec nos deixa bem claro que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que imaginamos. Então vamos, do fundo do nosso coração, auxiliar estes irmãos tirando todas estas negatividades da nossa mente e do nosso coração. Vamos mentalizar uma cor rosa, envolvendo o nosso cardíaco. Traga para dentro do seu coração esta luz, aquecendo este coração e seus melhores sentimentos. O amor, a paz, a alegria, a esperança e assim por diante. Acabamos de ler O Poder da Fé. Vamos crer para ver que tudo pode ser mudado nesta nossa existência. Acredite, tenha fé, tenha certeza. É a sua vontade em ação. É necessário você pedir, você desejar. Faça neste instante. Vamos mentalizar uma cor amarela, envolvendo o centro da nossa testa, nosso chakra frontal, onde os nossos pensamentos se fortalecem neste instante, assim como a ligação com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda. Vamos trazer esta luz, esta vibração, esta energia para o centro da nossa testa e assim fortalecendo os nossos pensamentos. Vamos pensar: sou luz, sou amor, sou paz, sou alegria, sou esperança, sou fé e assim por diante. Sou saudável. E cada um vai se colocando desta forma e vibrando cada vez mais. Vamos buscar uma luz azul, buscando a figura de nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima, sentindo esta luz a nos envolver esta casa, envolver todos os lares, hospitais, todos os lugares onde se encontram os nossos irmãos aflitos, necessitados, sentindo a presença desta nossa Mãe. Também onde vamos pedindo licença para nos colocar embaixo deste manto. E vamos permanecendo em silêncio, sentindo acolhidos por ela e este azul envolvendo o nosso espírito, banhando em muita tranquilidade, muita paz interior, para que a paz exterior também possa envolver aqueles que estão à nossa volta. Vamos estender este manto até o nosso lar, até o nosso local de trabalho, envolvendo todo este nosso Brasil, a pátria do Evangelho. Todos os governantes, todos aqueles que estão na direção de algum trabalho tão importante, de acolhimento, de prece, de oração e de tantas outras coisas mais. E vamos também, neste instante, através desta paz, nos ligar com Jesus, agradecendo a este nosso Mestre por esta tarde, por este dia, por este tempo que faz com que nós, nestes instantes em que nós estamos aqui e outros, possamos fazer uma viagem para dentro de nós,
pois o silêncio faz com que cada um de nós possa refletir e buscar aquilo que realmente é e que necessita. E agradecendo aos mentores que fluidificam as nossas águas, que nós vamos beber aqui dentro desta casa, os alimentos que nós vamos ingerir, temos a certeza de que tudo é feito com muito amor, muito carinho, e assim também com o auxílio destes nossos amigos espirituais, para que estes alimentos possam reverter para o nosso corpo físico, nos fazendo bem, e que nós possamos sair daqui muito mais tranquilos do que quando entramos. Agradecemos, Pai, pela vida e agradecemos por este nosso tratamento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Deolinda, para que ela traga a sua mensagem, receba o nosso abraço, o nosso carinho, nossa atenção, e que nós possamos levar para o nosso lar tudo aquilo que ela preparou, e em troca nós vamos pedindo aos amigos espirituais e as nossas vibrações que possam envolvê-la com muito carinho, o seu lar, sua família e todos quem se encontram em seu lado. Que assim seja. Boa tarde a todos. Estejamos na paz do Cristo, nessa tarde abençoada, de muito aprendizado para todos nós. De muitas energias boas, energias curativas, energias que nos acalmam e nos elevam. Nós vamos falar hoje do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. No item 4 tem um texto de Kardec. Não está na Bíblia, mas é um texto redigido por Kardec. E ele então fala dos infortúnios ocultos. Então diz assim: nas grandes calamidades a caridade se agita, e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham lhe pedir assistência. É interessante essa colocação de Kardec, que depois, inclusive, ele coloca um texto muito bonito sobre uma mulher que é uma senhora que tem muito dinheiro e que, inclusive, ela tem um veículo, e nessa época, na França, os veículos eram as carruagens, e uma pessoa, para ter uma carruagem, ela devia ter muito dinheiro, ser muito abastada. Então, Kardec coloca que esta mulher, ela se vestia, apesar do local da sociedade ser uma pessoa rica, uma condessa, ela se vestia de forma bastante simples. E ela colocava, então, nesse seu veículo, alguns mantimentos, roupas, e saía para auxiliar as pessoas. Levava também a sua filha, uma menina que
queria ensinar como fazer a caridade. Essa mulher, ela se vestia de forma simples, porque ela não queria ostentar a sua riqueza, não queria fazer com que as pessoas se sentissem humilhadas diante da sua presença. E levava então a filha para aprender como fazer a caridade sem realmente fazer alarde, de forma bastante tranquila, calma, mas sem ficar contando para as pessoas o que se faz. E diz que essa mulher, onde ela chegava, inclusive conta de uma casa que ela chegou, e que as pessoas estavam passando muita necessidade porque o pai estava doente, estava no hospital, e ela então ajudou aquelas pessoas com roupas de frio e mantimentos para alimentação. E depois, deixando ali, ainda foi até o hospital dar umas palavras de incentivo ao pai e dizer que estava tudo bem. Então, as crianças poderiam ir para escolas tranquilas, alimentadas, agasalhadas. Era um momento passageiro, um infortúnio daquela família, e que assim que o pai se recuperasse, provavelmente ele voltaria para as suas atividades. Mas a gente lendo essas colocações de Kardec, então parece que as nossas formas de ajudar estão sempre voltadas para as questões materiais, o que não é verdade. As questões materiais hoje, nós, através da internet, da televisão, nós ficamos a par dessas calamidades que acontecem no mundo. Então, o que nós nos emocionamos com aquela dificuldade, aquela calamidade, e algumas pessoas se movimentam e tentam ajudar essas pessoas. Então, nós vemos grandes movimentos para arrecadação de roupas, de alimento, de água, como já houve. E quando não temos condição de ajudar materialmente as pessoas para superar esses seus infortúnios, que infortúnios quer dizer adversidades, quer dizer sofrimento, quer dizer tragédias. Então, nós fazemos o quê? Nós oramos, como foi o caso das crianças presas na caverna. Então, é a forma que nós temos de nos ajudar, ajudar o semelhante, porque nós nos emocionamos, nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, e isso faz com que o nosso coração queira ajudar de alguma forma. Então, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, seja em qualquer local, nosso coração se enternece tanto que, se nós pudéssemos, nós iríamos até lá, onde fosse, para ajudar. E quando não podemos, damos daquilo que detemos, e oramos pelas pessoas para que encontre o caminho, encontre a força, que fortaleça as suas esperanças. Mas esse trecho que Kardec coloca desses infortúnios ocultos, é aqueles infortúnios que ninguém fala, que ninguém divulga. E é esses infortúnios que nós, muitas vezes, não percebemos nas pessoas. São aqueles infortúnios ocultos, guardados, lá dentro da alma. Então, nós, às vezes, olhamos uma pessoa e ela tem um jeito calmo de falar, um jeito sereno de conversar, mas o seu coração está doendo por algum motivo e nós não conseguimos identificar, porque ela guarda isso com muita, mas muita força dentro de si. Nós, às vezes, vemos uma pessoa receber-nos com um sorriso, mesmo aqui dentro da casa espírita, e nós não imaginamos que talvez aquela pessoa guarda dentro de si um infortúnio, onde está passando por uma ingratidão, uma desilusão, uma amargura muito grande na sua vida. O que acontece conosco é que, se nós não conseguimos identificar, olhar essas pessoas dentro do olho, nós não identificamos isso. Porque nós costumamos guardar isso com uma força muito grande. Porque nós, às vezes, não queremos que o outro saiba da nossa fraqueza, dos problemas que nós estamos passando. Há muitos infortúnios ocultos que as pessoas estão vivenciando em locais de trabalho onde não são felizes. Não queriam estar ali. Então, aquele infortúnio é algo que machuca, que dói por dentro, que lhe tira, inclusive, a alegria de viver. Nós temos alguns infortúnios ocultos de pessoas que estão em relacionamentos que também não são felizes naquele relacionamento.
e que continuam nesses relacionamentos por amor à família, por amor aos filhos, por amor aos pais, e as pessoas guardam isso dentro de si e também não falam para ninguém. Temos aqueles infortúnios das doenças, onde somente aquele que passa pela dor física consegue entender isso dentro do seu coração. E nós não conseguimos saber como é isso, porque nós só conseguimos entender a nossa dor, o nosso sofrimento, mas não conseguimos avaliar a dor e o sofrimento do outro. Então, esses infortúnios ocultos que nós não identificamos, porque se a pessoa não fala, nós não conseguimos ajudar. Se a pessoa não expõe a sua dor, não expõe o problema que está vivenciando, nós não conseguimos ajudar. E muitas das vezes as pessoas não falam porque não confiam. Muitos de nós já passamos por amizades que utilizaram daquilo que nós abrimos o nosso coração e nos decepcionamos. Nós já tivemos adversidades muito grandes com as pessoas por não entenderem, ou por achar que nós somos fracos, ou por acharmos que nós estamos exagerando. Não consegue. Então, nós não conseguindo mais falar, nós precisamos, porque isso vai nos correndo por dentro. Essa dor enorme que existe no nosso coração, seja de ingratidão, de desilusão, seja medo, seja o que for. Esse infortúnio, ele vai nos maltratando por dentro. Então, o que acontece? Nós precisamos dizer, falar com alguém. Por isso que as casas espíritas têm os atendimentos fraternos, ou as entrevistas, onde as pessoas, às vezes, não querem um tratamento, receber um passe. Elas querem serem ouvidas. E só. Nós hoje sabemos que através do CVV, muitas pessoas ligam, se não me engano é 1.800 agora, para falar desses infortúnios ocultos. Porque não consegue falar com o marido, não consegue falar com a esposa, não consegue falar com um amigo, não consegue falar com uma amiga, com ninguém. Ela precisa de alguém que esteja num ambiente neutro, uma pessoa que esteja realmente, não para julgá-la, mas apenas ouvir. Então, quando os nossos infortúnios, eles realmente chegam a esse ponto onde nós podemos falar para alguém, eles se tornam um pouco mais leves. Aquele que ouve, não julga, apenas ouve. E quando nós vamos falando, nós vamos nos ouvindo falar. E nos ouvindo falar, nós vamos também percebendo tudo aquilo que acontece dentro de nós. Então fica muito mais fácil, às vezes, nós encontrarmos a solução. Mas se a gente não quer falar, não quer dizer, então escreva. Faça uma carta para você mesmo, fala da sua dor, fala da sua angústia, fala das suas frustrações, fala daquilo que o atinge profundamente, o seu espírito. E depois de escrever ali, naquela carta, queime-a. Ou rasgue, jogue fora. Mas desabafe de alguma forma. Porque o não desabafo dos nossos infortúnios traz, além das doenças físicas, as doenças emocionais, as doenças psíquicas. Às vezes faz com que nós vamos para os analgésicos, os alucinógenos, os remédios para dormir, porque nós não conseguimos identificar em nós essa dor ainda. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que está passando por um infortúnio oculto? Se ela não fala, se ela não diz, eu posso simplesmente segurar a sua mão e dizer para ela, estou aqui, para quando você precisar. Posso abraçá-la nos momentos que as suas lágrimas correm pelo rosto e dizer para ela, hora que você quiser, eu estou aqui. Porque se a pessoa não falar, nós não vamos poder ajudá-la. Mas esse amparo, esse aconchego, esse consolo que a pessoa tem de saber que tem alguém ali, alguém que realmente nós podemos, a hora que quiser, não precisamos abrir a boca, mas podemos sentir a sua energia amorosa. Jesus, ele tinha uma facilidade muito grande para
perceber os infortúnios ocultos das pessoas, fosse ele de qual fosse econômicos, fosse as grandes calamidades sociais, fosse o que fosse emocionais. Mas Jesus, ele tinha aquela facilidade de sentir o coração, ler as mentes das pessoas. E mesmo assim, o que Jesus fazia era dar uma boa palavra. Era mostrar que amava as pessoas. E assim, quando ele conseguia dizer às vezes a palavra, e a palavra tocava profundamente aqueles que ouviam, as pessoas então tinham uma mudança. Fazia com que aquele infortúnio oculto que estava dentro dela, ele então se expandisse, saísse de si. Foi como aconteceu com Maria de Madalena, foi como aconteceu com Zaqueu, foi o que aconteceu com Simão Pedro depois que ele negou o Cristo, que a negação que ele tinha feito para Jesus, dizendo que não conhecia, que não era seu discípulo, estava atormentando tão profundamente o coração de Simão Pedro, que Simão Pedro podia chegar à loucura. Se fazia o quê? Se cobrava por não ter sido o amigo que Jesus esperava. E Jesus, percebendo isso depois, né, da sua ressurreição, depois que ele apareceu aos discípulos, ele disse a ele que não importava aquilo, que ele podia ser melhor, que ele podia deixar aquilo, aquela cobrança consigo e seguir o seu caminho. Então, as palavras de Jesus é para dizer: todos nós temos defeitos, todos nós somos imperfeitos, mas nós não podemos deixar que as nossas atitudes diante da vida, que nos trouxeram arrependimentos, que nos trouxeram constrangimentos, ou as nossas atitudes das pessoas para conosco, que nos trouxe ressentimentos, frustrações, decepções, amarguras, trouxe para nós aquela coisa de ser vítima mesmo da maldade, seja de um atentado, o que for. Isso nós podemos, então, olhar para dentro de nós, e só nós podemos olhar. E só nós podemos nos ajudar. E só nós podemos dizer: eu preciso saber o que esse sentimento está falando para mim. Porque se esse sentimento ainda não conseguir me libertar, eu vou tornar-me uma pessoa amarga, uma pessoa solitária, uma pessoa sem amigos, uma pessoa que só vê defeito em todo mundo, uma pessoa que só quer saber de criticar todo mundo. Então eu preciso resolver isso dentro de mim. Eu preciso, como Jesus fazia com as pessoas, me analisar, olhar o meu coração, entender o que eu penso sobre isso e o que eu sinto sobre isso, e a partir daí eu me modificar. Eu fazer com que eu consiga mudar essa dor que vai dentro de mim e que ninguém consegue explicar. Todos nós aqui temos um infortúnio oculto. Todos nós temos uma saudade que dói, machuca o nosso peito. Todos nós temos uma tristeza imensa. Todos nós temos uma desilusão, uma frustração. Todos nós temos medo de não sermos aceitos. Nós não nos aceitamos como somos, a maioria. Porque quando nós começamos a olhar, eu começo a olhar para dentro de mim, eu fico muito decepcionada com o que eu sou. Eu não quero aceitar essa pessoa que está dentro de mim. Se eu me vejo assim, eu fico pensando, o outro também é assim. O outro, através das suas imperfeições, ele também tem os seus infortúnios. Ele também é uma pessoa infeliz. Então, o que eu faço com isso? Talvez a primeira atitude que nós devemos ter é a atitude que a gente chama do auto-amor. Nós devemos nos amar do jeito que nós somos. Desse jeito. Talvez a gente não se ame, não goste do cabelo, não goste da roupa, não goste do corpo, da voz, não importa. Aprender a se auto-amar é o primeiro passo. Quando nós nos amamos verdadeiramente, nós não nos cobramos tanto.
nós nos analisamos, nós nos estudamos, nós percebemos que aquilo que é um espinho na minha alma é alguma coisa, algo que é uma bênção na minha vida. É uma bênção. Não é um infortúnio. Porque nesse instante eu consigo crescer com isso. Eu consigo me analisar. Eu consigo me entender. E o que acontece quando nós nos colocamos como se amar mesmo, se querer, se ajudar, porque é uma tarefa difícil, mas só nós podemos fazer. Mais ninguém faz para nós. Nós podemos encontrar alguém que nos ouça. Nós podemos encontrar alguém que segura a nossa mão. Nós podemos encontrar alguém que nos abrace, nos aconchegue no seu peito. Essa é a parte do outro. A minha parte sou eu que tenho que fazer. E às vezes nós vivemos anos com aquele espinho encravado na alma, com aquelas velhas concepções, com aqueles velhos conceitos, com aquelas velhas frustrações. E deixamos de viver exatamente o momento de hoje. Ficamos apegados ao passado, a uma época que nós entendíamos as coisas diferentes, na época que fazíamos algo diferente, que hoje não fazemos, hoje não teríamos feito. Que a nossa intenção era boa, não era uma intenção de maldade. Porque a intenção de maldade, a pessoa não se arrepende. Então, a intenção era boa. Mas no meu entendimento de hoje, eu percebo que a intenção não tinha sido tão boa. Porque eu magoei alguém. Porque eu levei decepção, frustração para alguém. E eu me cobro por isso. Se eu me cobro, então eu preciso me autoanalisar. Adianta eu me cobrar? Não. Já está feito. Quando é que eu vou aliviar o meu coração? A partir do momento que aquilo me trouxe uma lição. E essa lição, então, vai fazer com que hoje, com o conhecimento que eu tenho tenha atitudes diferentes. Tem uma historinha, que eu preciso contar sempre uma historinha, de um filho que tinha uma vivência muito difícil dentro de casa. Os pais tinham ali uma educação muito rígida, muito rígida. E o sonho dele era se ver livre do pai e da mãe. Não concordavam com as atitudes, né, com a educação rígida, com a atitude rígida que eles o educavam. Ele, então, conseguiu fazer uma faculdade e decidiu, então, sair de casa. Era jovem ainda, um dia arrumou as suas malas e saiu na calada da noite, sem se despedir daqueles pais muito ríspidos, muito autoritários. E ele se foi embora. E conseguiu um emprego numa cidade bastante distante da sua casa. E ali, então, ele prosperou, conheceu uma pessoa e amou demais, construiu uma família, tinha 2 filhos. Mas, todos os dias, à noite, quando ele deitava, o primeiro pensamento era: como estão os meus pais? Como está vivendo os meus pais? Será que eles estão com saúde? Mas o orgulho não permitia que ele voltasse para a cidade e soubesse como estavam os pais. E os anos foram passando. E ele amava demais a esposa, amava demais os seus filhos, mas dentro do seu coração, aquele infortúnio maltratava a sua alma. Mas o orgulho não permitia que ele fosse em busca dos pais. Já muito idoso, um dia ele resolveu procurar uma pessoa da família. Queria saber notícia dos pais. Dizem que quando a gente envelhece, a gente amolece. E a vida nos faz rever e repensar algumas das nossas atitudes. E ele foi procurar um tio e chegou e disse para o tio:
aliás, o tio ficou muito surpreso com a sua visita. E ele então disse para o tio: tio, depois de uns tempinhos de conversa, como estão os meus pais? Então o tio disse: bom, depois que você saiu de casa, 6 meses depois, os seus pais morreram de tristeza. Morreu o seu pai, em seguida morreu a sua mãe. Ele então sentiu aquele espinho cravado no peito de tantos anos já, porque já era bastante idoso. Vamos dizer que já fazia mais de 50 anos, 60, que ele não via os pais. Ele voltou para casa. E aí então o arrependimento veio. E a dor macerou realmente a sua vida. Era uma cobrança tão grande consigo que ele perdeu a alegria de viver. A única alegria que ele tinha é quando os filhos já adultos o visitavam. Era a única alegria da vida dele. E aí então ele desencarnou. Quando chegou no mundo espiritual, já refeito, ele disse para os amigos espirituais: eu gostaria de ver meu pai e minha mãe para lhe pedir perdão. E amigos espirituais disseram: olha, não vai ser possível. Porque seus pais já estão reencarnados. Eles são os seus filhos. Então, Deus é muito bom para conosco. Muito bom. Se vocês quiserem ler na íntegra, essa história está no livro chamado Bem-aventurados Humildes. Então, nós somos assim. Às vezes nós temos chance de tirar esse espinho do nosso peito. Mas o orgulho ainda não nos deixa. Nós queremos pedir desculpa, perdão para as pessoas pelo mal que fizemos. Mas o orgulho ainda não nos deixa. Então nós preferimos ficar sofrendo com esse infortúnio dentro do nosso peito. Sofrendo, nos angustiando, perdendo a alegria, sem ir lá e falar: ah, mas se eu pedir desculpa e ele não aceitar, mas o problema é do outro. Se ele não aceita as suas desculpas, já não é mais problema seu. Você fez a sua parte. E o pior é quando a gente vai pedir desculpa, perdão para a pessoa, fala: olha, desculpa, mas eu não fez nada, não. Não estou nem sabendo disso. Então, ou ao contrário, né? Quando a gente vai e diz para a pessoa: eu preciso falar para você da dor que você me ocasionou uma vez que você fez isso para mim. Eu fiz isso? Não lembro. Então, nós passamos a nossa vida sem, remoendo remorsos, remoendo desilusões. E nós vamos nos sentindo esse infortúnio dentro de nós, fazendo com que a nossa vida, às vezes, nós até adoecemos. É muito importante nós olharmos dentro de nós. É muito importante nós nos conhecermos. É muito importante nós sabermos o que a vida está nos ensinando com esse sentimento que eu trago. É muito importante para nós nos libertarmos do passado, das velhas recordações, e seguir adiante para o futuro com o coração mais pleno de alegria. Se alguém aqui, e eu acho que muitos de nós aqui temos um infortúnio, procure alguém para conversar. Procure uma forma de tirar isso de dentro de si. Procure falar com as pessoas que colocaram esse infortúnio no seu coração. Procure falar com alguém que você causou ou acredita que causou um infortúnio. Jesus olhava para as pessoas e falava de uma forma tão misericordiosa, com tanta compaixão, porque ele sabia que ninguém é perfeito. Ninguém. Nós magoamos, nós somos magoados. Nós temos os nossos infortúnios, as nossas tragédias pessoais. E que muitas vezes nós não falamos porque a gente, nossa, o que vão pensar de mim se souber isso? Nossa, já pensou se eu falo para alguém isso? O que vão falar de mim? Não é? Não importa.
Então, se você não quer que ninguém saiba, ninguém que você conheça, procure um terapeuta. Que ninguém da família conheça, que amigo nenhum conheça, para você não levar a desconfiança de que vai contar para alguém. Procure um centro espírita e abra o seu coração. Não deixe que esse infortúnio tire de você a alegria de viver, a esperança. Mas tenha coragem, porque nós precisamos de coragem para nos auto-amar. Conhecer esse amor que nós temos e aceitar como nós somos é tarefa nossa. É tarefa penosa, mas é nossa. Olhar para dentro de si, se analisar, decidir o que quer mudar, decidir o que quer limpar de dentro de nós, é uma tarefa constante na nossa vida. E é isso que o Espiritismo veio nos ensinar. A olhar para dentro de nós, a entender o que nós temos, a nos renovar os nossos sentimentos, a renovar os nossos pensamentos, para que a gente possa crescer como espíritos que somos. Nós precisamos. A nossa evolução, ela vai iniciar não no momento em que nós queremos ajudar o outro, só dar para o outro a comida, a roupa. Não. A nossa evolução, ela começa quando nós fazemos por nós. Quando nós mudamos em nós aquilo que nós não gostamos mais, que não nos agrada ou que prejudica o outro. Então é isso que nós temos que fazer, olhar para nós e não para o outro. O outro tem que olhar para si mesmo. Eu sou responsável por mim, pela minha alegria, pela minha felicidade, pelas minhas superações, pelas minhas adversidades, pelos meus infortúnios. Então, se alguém tem que resolver isso, sou eu. Mas que bom que nós temos pessoas que seguram a nossa mão, que nos abraça, que nos olha nos olhos, que escuta o que nós falamos. Essas pessoas são aquelas que fazem uma caridade para nós. E nós também podemos fazer isso por alguém. Então, que as nossas palavras, as nossas atitudes sejam embasadas realmente nos ensinos de Jesus. Porque nós podemos, sim, amar a nós e amar ao próximo. Aceitar-nos como somos e aceitar também o próximo. Então, que nessa caminhada de autodescoberta, de autoamor, nós possamos realmente sermos pessoas de bem com a vida. Se não for hoje, com certeza será amanhã. Então, que na paz do Cristo nós iniciemos o nosso autoamor, as nossas descobertas. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos, Diolinda, por trazer todos estes ensinamentos para todos nós. Palestrante, quarta-feira que vem, Clarissa Colar, do Núcleo Espírita O Semeador, o Óbulo da Viúva. Sexta-feira que vem, palestrante Marinho Bardella, do Núcleo Espírita O Semeador, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o tema de vocês para a semana que vem. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho, fazendo sua ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, amigo espiritual. Procurando ter uma manhã bastante tranquila e ao chegar na casa deverá passar na orientação e relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação também e relatar como se encontram. Em seguida nós fazemos a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós, fazendo uma prece ou subida vibratória. Hoje nós fizemos o passo coletivo, por motivo da chuva, né, do frio. Então, fizemos o passo coletivo.
Em seguida temos a palestra, lembrando que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que você carrega, né, dentro de você. E em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é o tratamento para o seu físico. Encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, mentalize seus órgãos, membros e células e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, de uma doença, né? Algo que possa aí surgir. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, entregue-se totalmente confiante, né? E deixe que a equipe médica, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe do Dr. Hans, possa dar assistência a você e outros mentores que estão lá dentro. Então vamos entrar bastante confiantes, relaxados, né? E deixando que seja feito melhor. Você poderá ser atendido nas macas ou cadeira, se você preferir. Peça a orientação lá dentro quando você for chamado. E entregue a sua ficha, não entre sem a ficha, com o seu nome, seu endereço, dentro lá da sala. Ok? Para que eles possam te posicionar nas macas ou cadeiras. Ao sair da sala, poderá sentir um pouquinho de frio depois, poderá sentir tontura, é normal, faz parte do seu tratamento. Do lado de fora recebendo aqui, antes de sair, uma água, sente ali um pouquinho ainda, recebendo todo o tratamento ainda espiritual, e depois poderá retornar para o seu lar. Chegou em casa, deu sono, ainda mais hoje com esse tempinho, né? Vai dar sono em todo mundo, mais ainda, faz parte do seu tratamento. É normal quando você sai do seu tratamento, você sai bastante relaxado, né? Tem vontade assim de deitar, de ficar bem, não só hoje, né, que está frio, mas no calor também. Isso faz parte do seu tratamento. Então recolha-se, fique bem tranquilo, né, recebendo ainda e sentindo tudo aquilo que a espiritualidade envolveu você. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece. Peça a Dr. Bezerra de Menezes e a equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você e toda a equipe da matéria. Nós pedimos para que você coloque uma água para ser fluidificada. Você deverá colocar uma água, um recipiente, uma garrafa, uma jarra. E os mentores vão então fluidificar e você vai beber durante toda a semana, 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam o tratamento médico. Se você tiver que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, que possam acompanhar você e a equipe da matéria. Com certeza eles estarão juntos dando todo o suporte, né, a você, e é importante isto. Ok? Dr. Bezerra de Menezes está aqui à frente, Dr. Hans também. Então, aqueles que não conhecem podem ficar à vontade aí para ver, né, os mentores. Ok? Hoje nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual. Atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar. Demais poderá fazer atividade física, fazer tudo normalmente. Ok?
É importante você vir com fé, a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico, ok? Nós estamos com um trabalho novo na casa, que é divulgação e orientação ao culto do Evangelho no Lar, do céu. Então, todas as quartas-feiras e sextas-feiras, a partir das 15h30 às 16 horas, no salão aqui de cima. Então, aqueles que quiserem ter noção, né, o que é o Evangelho no Lar, saber, né, o que é, como fazer, nós temos o trabalhador lá à disposição. Então você poderá subir, é meia hora apenas, é rápido, e você poderá participar então e fazer aí o Evangelho quem não sabe fazer ou não faz em casa. 13º Encontro da Juventude, Lei da Justiça, Amor e Caridade, das 9 às 12, amanhã. Então, a partir dos 12 anos, é um encontro mensal, é o último sábado do mês, mas como semana passada aí teve o feriado, então vai ser amanhã, né? Mas é sempre o último sábado do mês. Então você pode trazer seu neto, seu filho e se programar aí para participar também. Assim como nós temos a evangelização infantil também às terças-feiras. Temos os estudos, né? Temos bastante trabalho aí na casa, então lá embaixo no mural nós temos tudo certinho. Retomando aí os estudos, às quintas-feiras à noite, aqueles que desejarem, né, saber sobre a doutrina, conhecer, né, estudar um pouco, aí à disposição também lá embaixo. Ok? Tem mais coisa aqui para avisar vocês. Sábado, dia 4, amanhã, porque os últimos serão os primeiros. A palestrante é a Miltes Bona, do Obreiros do Senhor, na rádio ABC AM 1570, todos os sábados, né, das 8 às 10 da manhã, rádio ABC AM 1570. Então você faz a sua pergunta e o tema: por que os últimos serão os primeiros? Outra coisa também, mega evento da Feira do Livro, o endereço Rua Agostinho Gomes, 2312, na editora E Vida Consciência, no Ipiranga. Então, vai ter os escritores lá autografando. Temos aí a nossa amiga Lucimara Galícia, que vai estar lá. Se Deus quiser, vamos dar uma passadinha amanhã, com os livros aí Sem Medo do Amanhã e O Que Faço de Mim. E outros autores também, escritores, vão estar lá com as suas obras. Agora eu gostaria de fazer um convite para vocês da USE de São Caetano do Sul. É uma peça teatral no Teatro Santos Dumont, Avenida Goiás 1111, aqui em São Caetano, no dia 22/9, às 20h30. Os convites, né, tem a venda na Bilheteria Express e também os telefones. Eu acho que o cartaz já está lá embaixo. É uma peça teatral, A Companhia do Ator. E a peça é Há 2000 anos. É uma história de amor e esperança, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, e adaptada e dirigida por Gabriel Catellani. Então, aqueles que desejarem, né, a USE está promovendo aí este evento, e a USE não é uma casa espírita, mas auxilia as casas espíritas. Então é a USE aqui de São Caetano, aonde eu também estou fazendo parte da USE de São Caetano, também colaborando aí com a USE como diretor assistencial. Então, o que nós fazemos? Cada evento que nós fazemos, nós vamos angariando alimento, né, que tem que trazer um alimento, e nós vamos distribuindo para as casas e entidades, sem ser espírita ou não importa, para nós não importa.
Nós estamos visitando todas as entidades, sabendo dos seus trabalhos, conhecendo das suas necessidades, e assim nós estamos fazendo os eventos e nós estamos então levando para essas casas, para esses lugares que necessitam, ok? Então, é uma peça, falam que é muito bonita, há 2000 anos, então é uma oportunidade de a gente participar também e colaborar, né, com as instituições. Bom tratamento a todos. Lá em cima nós temos a nossa coleção, a coleção de São Francisco. Tenho mais para colocar, mas infelizmente ainda não deu para colocar o espaço, eu preciso apertar um pouquinho mais lá, mas tem bastante ainda. Mas temos alguns lá, né, chegando aí já próximo de 1000, mais ou menos. Se não estiver um pouquinho mais, tem mais ainda para colocar. Então aqueles que não conhecem ainda podem subir lá no andar. A partir das 15 horas está aberto para você conhecer. Atendimento fraterno lá em cima, quem quiser falar sobre a doutrina, alguma situação, bem colocado como a Deolinda falou, você se abrir um pouquinho, conversar, fiquem tranquilos, porque não sai nada de lá, tá certo? É um compromisso nosso, né, com a espiritualidade, tá bom? É o momento de você talvez relatar, se abrir um pouquinho, conversar e sair melhor da casa se houver necessidade. Aqueles que pegaram a ficha e de repente estão com dor, alguma necessidade,